Apesar do bloqueio, Cuba vencerá. Publicado no novacultura.info em 20 de dezembro de 2024. Compatriotas. O quarto período ordinário de sessões da Assembleia Nacional do Poder Popular da República de Cuba, em sua X-legislatura, começa em um momento em que nosso povo enfrenta, a um custo muito alto, as consequências do aumento sem precedentes do bloqueio cruel e desumano do governo dos Estados Unidos contra Cuba, e sua política de pressão máxima e sufocação econômica. No decorrer deste último ano, o governo dos Estados Unidos não só manteve as leis e disposições relacionadas com o bloqueio contra Cuba e as práticas tradicionais para sua implementação, mas suas ações têm sido destinadas a identificar e processar, cirurgicamente através de um design coercitivo melhorado, as principais fontes de renda da economia cubana, disse ele, além da aplicação das disposições da chamada Lei Helms-Burton, incluindo aquelas que estipulam seu escopo extraterritorial. O objetivo declarado e histórico continua o mesmo, de deprimir a economia e os salários, gerar deficiências materiais e danos aos serviços públicos, causar insatisfação e desespero na população, gerar desânimo e desespero, com o propósito ignóbil de curvar e subverter a ordem constitucional legitimamente estabelecida pelo povo cubano no exercício de seu direito à autodeterminação. Entre as medidas mais severas, destaca-se a permanência de Cuba na lista unilateral e arbitrária do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre países supostamente patrocinadores do terrorismo, a possibilidade de tomar medidas nos tribunais dos Estados Unidos para registrar reivindicações sob o título 3º da Lei de Liberdade e Solidariedade Democrática Cubana, Lei Helms-Burton, sanções ou ameaças de sanções contra companhias de navegação, transportadoras, seguradoras ou resseguradoras envolvidas no fornecimento de combustível a Cuba, a perseguição intensa e profunda das transações financeiras cubanas e os consequentes obstáculos ao fornecimento de recursos básicos para a população e o funcionamento da economia, campanhas difamatórias contra a cooperação solidária que Cuba oferece, particularmente no campo da saúde, bem como a continuidade de outras listas unilaterais, que implicam a aplicação de medidas coercivas contra o nosso país. Essa verdadeira guerra econômica, o governo dos Estados Unidos a apoia com métodos não convencionais de guerra e operações sistemáticas de desinformação, que buscam responsabilizar o governo cubano pelas consequências e pelos danos que o próprio bloqueio causa, o que constitui um desonesto e extremamente cínico, vindo do mesmo governo que aplica uma política de asfixia premeditada da economia cubana. O mundo sabe o que conseguiu fazer contra Cuba entre 2019 e janeiro de 2021, gerando deficiências sem precedentes e um aumento da imigração que prejudica a família cubana. Quem não reconhece o bloqueio econômico, comercial e financeiro e toda a sua rede de medidas coercitivas unilaterais, como o principal obstáculo ao desenvolvimento econômico e social de Cuba, está absolutamente ausente. Nenhum país do mundo, mesmo com economias muito mais prósperas e robustas que a cubana, poderia enfrentar uma agressão tão implacável, assimétrica e prolongada, sem um custo considerável para o padrão de vida de sua população, sua estabilidade e justiça social, ao que nunca renunciaremos apesar do bloqueio. O nosso povo, a principal vítima desta política, conhece muito bem as intenções dos sucessivos governos dos Estados Unidos em relação a Cuba. No entanto, ao preço de grandes sacrifícios, soube resistir e superar os sérios obstáculos que essa política de hostilidade gera. Essa foi e será a nossa determinação. O bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba viola o direito internacional. É contrário aos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas. Constitui uma violação do direito à paz, ao desenvolvimento e à autodeterminação de um Estado soberano. Também viola os direitos soberanos de outros estados, devido à sua natureza extraterritorial. É, em sua essência e em seus objetivos, um ato de agressão unilateral, uma ameaça permanente contra a estabilidade do país. Descreve como crime contra a humanidade, ato de genocídio e violação maciça, flagrante e sistemática dos direitos humanos de todos os cubanos. É uma política de punição cruel que não tem justificativa. A exigência desta Assembleia Nacional do Poder Popular, representando o povo de Cuba, é que o bloqueio dos Estados Unidos seja levantado imediatamente, que o governo daquele país cesse a perseguição de nossas relações econômicas e financeiras com o resto do mundo, para eliminar fundos milionários do orçamento federal para subverter a ordem interna e alimentar operações de desinformação contra Cuba, disse ele, que o país seja removido da lista arbitrária e unilateral de estados que patrocinam o terrorismo. Esse é também o apelo crescente do povo americano, dos mais diversos atores em todos os cantos do mundo e da comunidade internacional, refletido nas 32 resoluções adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a necessidade de acabar com o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba. A política de bloqueio e subversão contra o nosso país não é apoiada pela maioria do povo americano,
como se vê, entre outras coisas, por mais de 100 resoluções aprovadas pelas cidades daquele país exigindo o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro e que Cuba seja retirada da lista de países que supostamente patrocinam o terrorismo. Como as mais altas autoridades do nosso governo expressaram, Cuba mantém sua disposição de construir um relacionamento civilizado e respeitoso com o governo dos Estados Unidos, apesar de nossas diferenças. Continuaremos abertos ao intercâmbio e ao trabalho com todos os homólogos e interlocutores da sociedade americana que desejam avançar com Cuba na busca de um relacionamento mutuamente benéfico. Seu governo sabia que uma relação respeitosa e civilizada com Cuba era do melhor interesse do povo americano. Não desistiremos de denunciar o bloqueio, com a convicção de que esta política criminosa terá de ser eliminada de uma vez por todas. Defenderemos nossa independência, soberania e autodeterminação e enfrentaremos com firmeza e vigor qualquer ato de interferência nos assuntos internos de nosso povo e em cada agressão. Grandes são os desafios que o nosso povo enfrenta no desejo de construir um país cada vez melhor e mais próspero e onde maior justiça social é alcançada. Neste esforço, reafirmamos a determinação de continuar avançando no caminho do socialismo, com ou sem bloqueio. A Assembleia Nacional do Poder Popular, reiterando sua mais forte condenação à manutenção da política criminosa de bloqueio econômico, comercial e financeiro imposta a nós pelo governo dos Estados Unidos, apela à comunidade internacional, aos movimentos de solidariedade e aos parlamentos do mundo para que enfrentem juntos na denúncia do endurecimento da guerra econômica desacreditar operações e grandes tentativas de interferir em nossos assuntos internos. Eles podem confiar que o povo cubano mais uma vez resistirá e prevalecerá. Na véspera de um novo aniversário do triunfo da Revolução que nos tornou verdadeiramente livres, independentes e soberanos, e que nunca renunciaremos, convocamos todos os cubanos para a Marcha do Povo Combatente em 20 de dezembro. Pátria ou morte? Venceremos! Declaração da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e compartilhar com quem você puder. Visite o novacultura.info para participar de nossos grupos de estudo e do nosso grupo do livro. Links na descrição.